Olá, amigos, olá, família, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais um vídeo aqui da nossa série de vídeos. E nesse vídeo, hoje, um dia especial, né? Até porque a gente está com um convidado aqui ilustre, né? Um convidado que a gente sabe que hoje em dia é uma referência no, naquilo que a gente fala sobre dependência química, né? Até porque a coisa acabou indo para um lado tão complexo, né? E com o passar desse tempo, vários profissionais acabaram se aperfeiçoando, entendendo a problemática e, claro, trazendo toda aquela experiência, né, que a gente precisa para poder estar entendendo isso, para a gente, como família, poder entender como que a gente faz para lidar melhor com o nosso parente, com o nosso familiar, que está vivendo esse momento difícil, que está nas drogas e a gente acha que está tudo perdido, né? Então, a ideia hoje, com esse vídeo de hoje, né, é trazer aqui um grande amigo, que ele é essa referência que eu estou falando e que hoje vai estar aqui dando uma luz para a gente, né? Vai estar respondendo umas perguntas que acabou tendo lá no nosso grupo, né? No grupo terapêutico de apoio ao codependente, onde algumas famílias fizeram algumas perguntas, e essas perguntas, algumas delas eu estou trazendo hoje aqui para o nosso bate-papo. Tá bom? Então, quero aqui introduzir vocês aqui, eu estou aqui com o nosso amigo, que é o Luiz Nazareno, né? E o Luiz Nazareno, hoje, ele está lá em Bituba, né? Santa Catarina, e hoje lá em Bituba, Santa Catarina, ele é consultor em dependência química, além de ser dono de uma clínica de recuperação lá na cidade dele, e que hoje, né, por aquilo que a gente sabe, entende a respeito de clínica de recuperação, lá o CT Despertar, né, é uma referência no momento. É isso mesmo, Luiz? Tá, eu tô afinado aí com a filosofia sua aí? Eu estou aqui em Bituba, Santa Catarina, mas assim a gente se afina muito no coração, né? Com certeza, com certeza. Então assim, ó, realmente a gente tem hoje a gente tem um propósito, né? A gente tem um propósito de ser útil, né? De ter utilidade naquilo que a gente faz, e para isso a gente precisa estudar, a gente precisa estar inteirado do assunto, né? A gente passou pela dependência química, né? 35 anos de uso, né? Eu e a minha esposa. Então hoje a gente está múltiplos anos uso, sem usar, né? Então a gente se propôs, né? Se propôs a fazer um trabalho nesse sentido, né? De ajudar as famílias, ajudar as pessoas, ajudar os adictos que ainda sofrem, né, na adicção ativa. Então a gente foi atrás de informações, né, nesse sentido, porque não basta ter só a vivência da rua, né? Não basta ter só a vivência da dependência química. Tem que ter mais base, né? Base científica. Tem que estudar mesmo. Eu sempre digo para os familiares, né? Se tu queres ajudar o teu familiar, tu tem que se inteirar da situação, tu tem que estudar o que é a dependência química, para poder ter base para ajudá-lo. Não é isso? Existe uma metodologia por trás de tudo isso, não é? Sim. Porque assim, ó, a gente sabe que a família adoece, né, junto, né? A gente sabe que a família adoece junto e não existe possibilidade de um doente cuidar de outro doente, né? Não existe isso, né? A pessoa tem que estar saudável ou a caminho, né, do saudável, para que ele possa ajudar, né, o ente querido, né? Certo. A pessoa que está lá sofrendo. Então ele precisa de a palavra tratamento, né? O familiar tem que fazer um tratamento,
causa uma certa repulsa para o familiar, né? Eu gosto muito de usar o familiar tem que estudar. Entendi. Né? Da mesma forma que aqui na clínica a gente não fala em internação, né? A gente fala num curso intensivo para mudar a história de vida. Perfeito. Né? Tu estás aqui para fazer um curso intensivo para mudar a história da tua vida. Esquece internação, esquece tratamento, esquece tudo que tu escutou até hoje. Tu estás aqui num curso intensivo, a gente vai te mostrar uma maneira de tu estudar a tua situação e com isso tu vai decidir se tu quer mudar a história da tua vida ou não. Entendi. Né? Então fica mais suave o negócio. E isso tudo muito, eu acho que cabe mais à família, na verdade, né? Exatamente. E esse processo passa pela família. A partir do momento que o dependente químico entra, né, pode se chamar de internação, de tratamento, desse curso intensivo que a gente chama aqui, mas a família tem que entrar junto. Né? O dependente químico aqui e a família lá, fazendo isso também. Porque a família também precisa mudar. Ah, com certeza, com certeza. Né? A família não muda nada. É verdade. Né? Verdade. Não muda nada. Então, e já que você está falando disso, não sei se você pode dar uma pincelada rápida aí para a gente, né? Porque você está falando de internação, de reconstruir a vida. Como é que foi isso com você? Você sempre comenta que você estava no mundo das drogas, estava lá e de repente você falou que foi uma internação que te salvou. Como é que foi? Conta um pouquinho disso para a gente entender como é que foi isso. Eu tive que ser retirado, né? Na verdade. Uhum. Né? Praticamente, eu fui internado involuntariamente. Tá. Porque eu não tinha mais a minha família entendeu, depois de procurar ajuda, entendeu que eu não tinha mais o poder da decisão nas minhas mãos. Né? A minha decisão era usar e cada vez usar mais. Né? Não interessava como eu ia arrumar o dinheiro para usar, né? Mas eu queria usar. Então eu fiquei sem o poder da decisão na minha mão. Entendi. Porque a única decisão que eu tinha era acordar de manhã e ir em busca de dinheiro para usar mais droga. Então a minha família, depois de estudar, depois de pedir ajuda, ela entendeu que eu precisava ser retirado. Entendi. Né? Precisava dar um basta. E ela tomou a decisão por mim. Eu fui por uma internação involuntária. Entendi. Né? Então, eu fui para uma internação involuntária e lá, com profissionais adequados, né, eles me fizeram ver o quanto eu estava sofrendo, porque até então eu não achava que aquilo ali era sofrimento, né? É normal. E o quanto eu estava fazendo as pessoas que mais me amavam sofrer. Né? E eu fui vendo que realmente eles estavam falando a real para mim, a realidade do que estava acontecendo com a minha vida. Foram me mostrando, eu fui estudando, eu fui estudando, eu fui falando sobre a minha história de vida com profissionais, com psicólogos, com terapeutas, né, com psiquiatras, e eu fui entendendo que eu precisava ter um objetivo para mudar essa história. Né? Porque o meu objetivo era só usar droga. Né? Era o único objetivo que eu tinha. Então, eu precisava ter outro objetivo, que era ter uma vida saudável, uma vida com meus filhos, uma vida com a esposa, uma vida com a família, com meus pais, que eu não era que eu não era aquele ser que estava se apresentando ali. Eu tinha me tornado aquele ser. Entendi. Né? Porque eu sempre
fui um bom filho, um bom marido, um bom trabalhador. Eu sempre, mas só que a caminhada nas drogas me tornaram essa pessoa horrível que eu me tornei. E há quanto tempo você já está... como é que é o jeito certo de falar aqui, até para a gente e a família entender? Quando o dependente ele saiu, não é que, na verdade, ele saiu das drogas, ele está em recuperação, ele está limpo. Qual que é a definição correta de falar, você está limpo há quanto tempo, você está sóbrio? Como é que é isso? Ô, Ricardo, eu cuido muito do meu dia de hoje. Ah, Eu não conto tempo limpo, eu não tenho essa pretensão, né? De dizer, estou 10 anos limpo, estou 15 anos, estou 20 anos. Não tenho essa preocupação, certo, sabe? Não tenho essa preocupação e me cuido para não ter. entendi, Né? entendi. E me cuido para não ter. Eu cuido do dia de hoje. Certo. Eu me levanto todo dia com um propósito e dizendo para mim mesmo, olhando no espelho, literalmente, hoje não. Hoje eu vou viver uma vida sem drogas. Ponto final. E Aconteça o que aconteça. você faz isso Pode todo falar. dia? Você faz isso todo dia? Durante esses anos todos, todo dia eu faço isso. Interessante. Hoje não. Hoje, Nazareno, né? Hoje tu vai ser a pessoa que tu foi ontem ou melhor. Hoje tu não vai usar droga e deu para ti. Bacana. Eu falo assim comigo mesmo, eu me trato dessa maneira. Não, você E é criou... uma maneira que eu achei. É uma maneira que eu achei, né? Eu acho que assim, na dependência química, tu tem que criar uma maneira de tu não usar. E essa é a maneira que eu criei própria, né? Porque é muito particular isso. Sim. Né? O tu fica sóbrio, o tu fica limpo, não interessa como. Entendi. Né? Eu respeito todas as maneiras. O negócio é não usar droga. É Porque verdade. daí as coisas vão fluindo, né? Tu Uhum. vai adquirindo novos hábitos. Então o negócio é não usar. Se você já Porque não usou hoje, né? Se você já não usou hoje, você já está no lucro, né? Porque aí você não usa já amanhã. estamos. Já e todo dia, porque todo dia o dia se apresenta de uma maneira diferente, né? Uhum. Principalmente para o dependente químico. Então, se ele ficar focando no amanhã, se ele ficar focando no ontem, Uhum. então vira uma tragédia hoje. Entendi. Então eu foco muito no hoje. Hoje não. E é hoje que eu disse hoje já pela manhã aqui, né? Eu já disse para amanhã, hoje tu vai pegar uma praia, tu vai curtir com a tua esposa, tu vai comer uma boa comida, tu vai passear, tu vai... Hoje não. Hoje eu não vou usar. Isso aí tu pode ter certeza do que eu estou falando. Nossa, isso daí assim, é tão fascinante, né? Porque aí, enquanto você está falando aí, a minha cabeça fica aqui funcionando, né? Porque assim, eu fico tentando entrar dentro da sua cabeça, olha que coisa louca, para poder entender como é que é esse seu processamento aí, porque isso é uma coisa tão bacana, isso é uma coisa tão bacana, por quê? Porque ainda até, se a gente conseguir, eu quero te trazer aqui de novo para a gente falar sobre isso, né? Porque existe todo um processo de mudança pessoal do dependente químico para ele chegar nesse ponto que você está falando, né? Porque assim... Exatamente. Exato, porque assim, talvez agora você falando, e para as pessoas que estão nos assistindo, exista uma distância muito grande entre você ser um dependente químico nativa e chegar onde você chegou, né? Então, existe todo um caminho a ser percorrido e aí nós vamos pegar uma hora, um outro dia, e nós vamos falar como que é esse caminho que o dependente pode percorrer e o que você tem visto todos esses anos aí, até porque acredito que você, como trabalha com isso, você acompanha a vida dos dependentes, né, que estão aí ao seu redor e aquela coisa toda. E é fantástico isso que você está falando, sabe? É você mudar o seu
a sua maneira de pensar, mudar os seus objetivos, a sua direção de vida e o que é mais importante para você, né? Isso. Eu acho que é isso mesmo, né? E como você está falando aí, já que você está falando, deixa eu aproveitar aqui, eu tenho uma dúvida que o pessoal lá do grupo, que a família deixou para a gente, né? E vamos ver se a gente consegue responder aqui uma ou duas questões. Então, assim, como a gente está falando que você começou a usar e aí depois saiu disso, uma, uma grande dúvida, né, que a família tem é assim, e o que você pode dizer para a gente a respeito disso, dentro da sua experiência e dentro da experiência que você vê aí os meninos que você cuida. O que leva a pessoa a usar droga? Por que ela começou? Da onde que ela estava? Ela um dia acordou e falou, hoje eu vou usar droga? O que você pode dizer para a família para falar assim, por que o seu familiar começou a usar droga? Assim, existe várias variantes nesse sentido, né, Ricardo? Uhum. Assim, curiosidade, pressão de grupo, né? A pressão do grupo é muito intensa nesse sentido, né? De tu estar inserido no grupo e tu te envolve com um grupo de pessoas, um grupo de amigos, e eles a pressão é grande para tu ficar inserido no grupo. Se tu não usar droga, tu vai sair fora do grupo. Tem tudo isso. E a curiosidade, né? Hoje, assim, a curiosidade, ela eu posso dizer que ela é um fator preponderante. Tu fica curioso, principalmente porque há muito tempo vem se abordando de uma maneira errada, né, a prevenção. Por exemplo, assim, tu fala, as drogas matam. Mas daí tu olha, tu vê na rua um monte de pessoas que estão usando droga e não morreram. E estão lá. Então, a maneira que está se abordando, que se aborda, né, o tema é de uma maneira errônea, né? Porque, por exemplo, assim, eu usei droga e não morri. E aí, como é que tu vai justificar isso para quem... Né? Só que assim, houve um tempo que para a sociedade, eu estava morto. Para minhas vontades, eu estava morto. Por meus estudos, eu estava morto. Para minha família, eu estava morto. Por sofrimento que eu causei. Né? Então, assim, é muito ruim tu falar que as drogas matam. Né? Elas vão anulando sonhos. Ponto final. Isso aí é real. Isso aí é real. Tem a história tem a história de um pai. Uma vez eu fiz uma abordagem e o pai... Deixa eu só mudar aqui que está pegando sol aqui. Não, tranquilo. Então, teve a história de um pai que queria mostrar muito para o filho o que é que as drogas causavam. E ele estava vendo que ele estava fazendo de uma maneira errada. Ele estava falando que as drogas matavam, isso, aquilo. O filho não estava crendo muito. Aí ele pegou o filho e levou numa espécie de Cracolândia. Tá. Você disse, meu filho, vou te levar num lugar. E o filho dele não era usuário ainda, mas estava tendo um comportamento, né, que talvez pudesse levá-lo a usar, né? Um comportamento de rebeldia, estava faltando aula em colégio, então, aí ele ficou preocupado, então ele levou esse filho lá nessa Cracolândia e falou e apontou assim, tu quer ser assim? E ficou lá um tempo andando com o filho. E o filho começou a ver aquele pessoal, né, andando de lá para cá, zumbis mesmo, andando de lá para cá, todo sujo, todo mal cheiroso, todo, sabe, mexendo em lata de lixo para comer e coisa. E o filho olhou para o pai assim, olhou para o pai e disse, não, pai, assim eu não quero ser. Entendi. Sabe, assim eu não quero ser. Porque se ele continuasse falando para o filho que as drogas iam matar o filho, né? O filho ia olhar esse pessoal que está lá, você pô, mas ninguém está morrendo, né?
Ninguém está morto, Mas né? ele, É, mas ele mostrou a situação que eles estavam vivendo. entendi. Aí foi diferente a abordagem. E eu acho que tem outra coisa também, que eu acho que também tem aquela história de falar que usar droga é ruim, né? É, Porque assim, na verdade, eu não sei se você concorda com o que eu vou te dizer, quando você chega para o jovem ou para alguém que vai usar droga, fala, não, usar droga é ruim, e aí a pessoa vai lá e acaba usando, o pior é que não é ruim no sentido claro que de. não. Não é ruim no sentido de prazer, né? Porque a droga te dá prazer, né? O problema é que quando você usa a droga, ela te aprisiona naquele looping de prazer que é um prazer ilusório, né? É verdade, é verdade. É assim, ó, porque ela te dá tanto prazer que tu acaba deixando tudo por ela, né? Porque o início tu usa. O início tu vai usar droga. Uhum. E tu vai curtir, tu vai ficar bem, e tu vai fugir da realidade, tu vai ficar, né? Maravilha. E aí, Mas com o tempo é. com o Continua. tempo a droga vai passar a te usar, né? E com o tempo ela Exato. vai passar a te usar, porque ela vai te cobrar. E Ela vai aí te dar é o onde prazer, mas também vai te cobrar. eu acho que aí é onde que É o como se jovem, né? O jovem talvez chegue e pense assim: ah, mas meu pai, minha mãe falou que usar droga é ruim, mas eu estou usando e eu estou aqui curtindo a vida, estou no maior barato. Aí eles não é, sabem o que estão falando, né? Eu acho que. mas Ricardo, é uma coisa de compra e venda, né? É uma coisa de compra e venda, né? Tu vai comprar a droga para usar e depois tu vai vender para Entendi. usar. Tu vai Qual vender a tua abordagem? vida. Que abordagem Tu você vai acha vender. que a família podia falar para falar assim, em vez de você falar não use droga que é ruim, o que, que você acha que deveria ser? Qual que é uma abordagem correta para tipo tentar alertar os jovens para não usar? O porquê não usar? Por que não usar drogas? Entendeu? Sei, sei, sei. As consequências, né, Ricardo? Eu Ah, acho que tem que focar mais nas consequências. Porque é inevitável tu, na juventude, tu não ter um encontro com as drogas. Hoje em dia não existe essa possibilidade de tu não te encontrar, de tu não colocar o teu filho, né, ou nas saídas dele, ou nas baladas que ele frequenta, tu não vai também aprisionar o teu filho. sim, claro. Né? Tu não vai, ele vai ter que ter vida própria. Mas como que ele vai ter um encontro com as drogas? Isso aí é no grupo que ele frequenta, nos amigos que ele tem, ele vai ter esse encontro. Então, como que ele vai estar preparado para esse encontro? Ele vai dizer não ou vai se deixar levar? Essa que é a chave, Luiz, porque assim, e Exatamente. justamente isso que você está falando é um negócio assim, porque a outra questão que eu tenho aqui, que muitos pais falam, e acho que você já deve ter ouvido isso, é assim: ah, mas eu dei tudo para o meu filho, eu dei escola, eu dei moral, eu dei o ensinamento religioso, eu falei, eu dei tudo de bom e do melhor dele, e mesmo assim, eu fazendo tudo por ele, ele foi atrás das drogas. E aí? Então É complicado. quer dizer então, É, que aquilo que a família faz de bom não vale? Como é que é isso aí? O que, que você pode dizer? Ricardo, hoje a sociedade em si, né, os pais querem dar tudo aquilo para os filhos que não tiveram, Certo. Isso, né? isso Querem não dar. funciona. Não funciona, não funciona, não funciona e nunca vai funcionar. Tá. Nunca vai funcionar. Eu tiro assim pelos meus filhos, né? Eu tiro pelos meus filhos, graças a Deus, assim tenho filhos saudáveis de mente, né? Tem os seus problemas, mas eles correm atrás para resolver, né? Eu nunca passei a mão na cabeça deles, sabe, assim, de dar tudo que eles queriam ter, mas eu sempre procurei dar tudo para eles ser algo. Certo.
né? Mesmo porque eu já tinha essa vivência, né? A minha família sempre me deu tudo também, Tá. né? Sempre meu pai, minha mãe sempre me deram tudo. Tu vê que eu ganhei, só para a gente pincelar aqui, eu ganhei um carro com 16 anos. Eita, aí Eu sim. ganhei, eu ganhei uma moto também com 16 anos. Com 16 anos já tinha carro e moto. Então, de Sem repente, você carteira. tinha tudo, né? Pode dizer assim que você É, é um personagem que, tipo, eu tenho tu, tudo, né? tu acha que ia dar certo isso? Não ia dar, né? Com 16 anos, sem responsabilidade, sem trabalhar, sem conquistar nada, sem, sabe? Sem carteira de motorista, sem. Olha que tremenda irresponsabilidade. Não culpo eles. Lógico que eu não vou culpar eles, porque eles não tinham isso quando eram jovens. Então eles quiseram me dar isso, sabe? Então eu não vou botar a culpa no meu pai, na minha mãe, não vou. Não, com Só que eles certeza. não, eles não tiveram isso. E, consequentemente, quando eles tiveram condições, eles me deram. Eles me deram, e eu como um bom adolescente, entre aspas, né? Eu aceitei, eu não ia dizer, não, pai, eu tenho só 16 anos, Não está não, no não tempo é para o senhor me ainda, dar. né? Então são coisas que não se faz com o filho. Né? O meu filho foi pegar o carro depois que ele tinha carteira. No mínimo, Com né? 18 anos. Com 18 anos, ele tirou a carteira de motorista, aprendeu a dirigir, daí ele foi ter um carro. Antes disso, não. Entendi. O meu filho foi sair de casa com 18 anos. Até então, quando ele morava comigo, ele tinha que minha casa, minhas regras. 10 horas da noite ele tinha que estar em casa. Hoje tu vê crianças, adolescentes de 13 anos, 14 anos, na rua, bebendo já, com essa dificuldade. Mas daí como segurar um filho em casa que a sociedade pressiona? Os amigos pressionam. Ele olha os amiguinhos dele com 14 anos indo para baladinha, indo para aniversário, chegando 1 hora da manhã em casa, meia-noite. Como que tu vai segurar o teu filho, meu Deus? Me explica isso. É verdade. É um negócio assim, porque eu Então, sempre. assim, ó, eu vejo que hoje em dia os pais também à procura de trabalho, né, Ricardo? De procura do bem-estar da família, de dinheiro para dar uma boa alimentação, ter os bens que causam, como é que eu posso te falar, que fazem a sua família ser bem alimentada, dar bons estudos. Então eles enfiam a cara no trabalho e esquecem que tem filhos em casa. A sociedade hoje pressiona para isso. E talvez tente compensar Né? dando coisas que talvez não é o momento certo, talvez. Exatamente, porque tudo tem o seu momento certo. Né? Tudo tem o seu momento correto. Hoje é uma inversão de valores, né? Aham. Hoje é mais importante tu ter do que ser. É verdade, é Né? verdade. Os pais estão passando para os filhos isso. Meu filho, tu tem que ter. Mas assim, eu sempre penso assim, eu acho que hoje em dia ser pai, mãe, ter uma família, eu acho que, eu até brinco, eu falo, você já começa perdendo o jogo antes de começar, por quê? Porque É verdade. a gente tem uma luta contra a sociedade e contra aquilo que é imposto, né, É, socialmente falando, que, graças a Deus, assim, não vou dizer, a gente levanta as mãos para o céu, né? A gente tem o nosso familiar em recuperação também, mas em termos de filhos, graças a Deus, meus filhos não foram para esse caminho, né? Mas assim, eu fico pensando, ninguém sabe o dia de amanhã, então eu fico naquela. É duro você competir com o mundo lá fora que pressiona, né? Porque você vê as novelas, você vê os filmes,
você vê as mídias sociais falando que é legal usar maconha, que vamos legalizar maconha, que se você usar, você é descolado e tal. E aí, como que você, família, vai falar para o seu filho que não é, sendo existe essa pressão social muito grande? Eu acho que isso é terrível em cima da família, né? É uma luta, né? É uma guerra assim muito insana, né? Hoje em dia, eu posso dizer assim, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Então, assim, as famílias estão sofrendo com isso, né? As famílias, os pais, né, estão sofrendo, as esposas estão sofrendo com isso, porque a pressão que é exercida sobre as famílias hoje é muito grande, né? É muito grande. Hoje é muito difícil tu conter um jovem de 14, 15 anos, 16 anos dentro de casa numa sexta-feira à noite, num sábado à noite, sabe? Entendeu? Assim, ó, nós estamos numa guerra sem precedentes com relação às drogas, Exatamente. sabe? E é por Mas eu isso. ainda acho, mas eu ainda penso que tu ser amigo dos teus filhos é o mais saudável, é o que tu pode fazer no momento, Entendi. né? Porque tu falar sem atitudes não vale nada. Então tu tem que ter atitude, tu tem que ser amigo dos teus filhos, tu tem que sair com eles, tu tem que te divertir com eles, tu tem que envolver eles na tua família, porque se tu deixar, eles vão ser envolvidos em outras famílias, eles vão criar famílias fora da tua casa, Entendi. né, que são os grupos. E aí, nos grupos a pressão é muito grande, né? Nos grupos a pressão é muito grande para te usar droga, para tu ser diferente. Então muitos acabam usando droga e gostando, a maioria, porque elas trazem prazer, né? E hoje eles não têm mais o prazer de ficar em casa num sábado à noite, ir para uma pizzaria com a família, ir para um restaurante, ir para uma praia com a família. Eles preferem, porque a família não está fazendo mais isso, então eles preferem ir com os grupos. E aí é onde eu vejo que eu não estou dizendo que não tem que ir com esses grupos. Eu não estou dizendo isso. Mas o prazer de estar com a família tem que ser maior. Maior ou pelo menos ter uma parcela significativa, né? Porque assim, vamos sair com os Exatamente. grupos, legal, então vamos ter um tempo para os grupos, vamos ter um tempo para a família, né? Mas pelo jeito hoje a família foi deixada de lado, né? Eles têm que ter a capacidade de dizer assim, ó, entre eu sair hoje, sábado à noite, e ir para uma pizzaria com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha família, e ir para uma balada, eles têm que ter a capacidade de dizer assim, não, é muito mais prazeroso eu ir para uma pizzaria com a minha família. Ah, tá. E Mas aí, como espera aí, Luiz. faz? Espera aí, Luiz. Como Mas faz? aí, mas aí É. entra aquilo que a gente estava falando no começo. O que a família faz para tornar esse ambiente familiar um lugar positivo? É ou não é? É verdade, mas aí tem que se tornar positivo isso. Porque tudo nessa vida, Ricardo, é influenciado pelo prazer que tu sente. Com certeza, Não é verdade? com O certeza. prazer de ter um bom trabalho, o prazer de ter um bom salário, o prazer de ter uma boa casa, o prazer de ter bons amigos, o prazer. Então, tudo envolve prazer. E quando tu encontra uma coisa que te dá mais prazer do que tudo isso, que no caso falando das drogas, tu vai deixar tudo por isso. Né? Então, nós estamos numa competição. Sabe? Nós estamos numa competição. O que é que nós vamos oferecer de prazeroso para o meu familiar? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta. Eu Fantástico. vou a lugares, eu vou a lugares que ele gosta de ir, ou pelo menos vou me inteirar do que ele gosta de fazer, Exato, exato. né? Que ele gosta de fazer. Então esse é o X da questão.
É a escala de prazer que tu causa para os teus filhos que eles vão poder analisar. Só, oh, entre sair com meus pais e entre sair com meus amigos. O que é que eu prefiro? Muitas vezes ele vai preferir sair com os amigos. Mas tu tem que também dar a opção de vai ter dia de que ele vai preferir sair contigo. E aí tu tá disposto a sair com ele? Ou tu vai estar tão ocupado, que tu vai dizer para ele, pô, meu filho, hoje o pai trabalhou muito, a tua mãe trabalhou o dia inteiro, limpando a casa, né? E a gente não vai sair contigo. Daí ele vai passar, tu vai passar e empurrar ele para... Porque ficar em casa ele não vai. E às vezes é até uma pequena coisa, né? Pensando aqui, eu estou me colocando no lugar da família, né? Eu estou me colocando no lugar da família, porque você está falando isso, e eu aqui me colocando no lugar da família, eu estou pensando, tá, mas aí às vezes a família pode se perguntar assim, mas o que eu vou fazer, né? Assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ânimo para sair, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou atrair ele para dentro de casa, né? E aí às vezes aqui eu fico pensando, e acho que você talvez concorde com isso, às vezes pequenas coisas, tipo, vamos assistir um filme aqui junto, vamos pegar um filme e vamos assistir um filme aqui junto a gente, vamos cozinhar junto, vamos fazer um prato junto, vamos fazer uma... Exatamente. Você está entendendo? São pequenas coisas, né? Que por mais pequenas coisas. Porque de repente, se você conseguir ficar lá meia hora, 1 hora, 2 horas com seu filho junto, talvez você crie esse vínculo, né? Você cria esse vínculo que talvez ele busque lá fora, né? Busque lá fora com o grupo, né? O vínculo familiar não pode ser perdido. Uhum. Não pode ser perdido. Eu vou contar uma história real aqui. Claro. Tá? Eu vou contar uma história real aqui. Um pai tinha R$5. R$5 somente. E saiu com o filho. Tá. Saiu com o filho. Daí chegou lá na cidade e tal, passearam, olharam vitrines e andaram abraçados e tal. Aí o filho pediu um sorvete. Mas o pai só tinha R$5. O pai tinha... E como fazer isso, né? Sentar numa sorveteria não tinha condições, porque ia sair mais do que R$5. Aí passaram naquelas maquininhas de sorvete, sabe? Aquelas maquininhas que tu põe a casquinha embaixo, eles apertam e sai aquele... Aquilo ali era R$2,50 cada sorvete. Uhum. Eu disse, pô, mas R$5 dá, né? Uhum. R$5 vai dar. Aí assim, tá, filho, eu vou comprar um sorvete para mim e um para ti. Porque não é justo tu tomar um sorvete e eu não tomar. Certo. Então, compraram aquele sorvete. Não tinham onde sentar, né? Não tinham onde sentar para tomar aquele sorvete, foram pro carro. Sentaram no carro, começaram a tomar aquele sorvete. Na primeira linguada que o filho deu, ele assim, pai, que sorvete bem ruim, né? E ele não tinha mais dinheiro para comprar um sorvete melhor. Aí ele concordou com o filho. Filho, é muito ruim esse sorvete, né? E chegou e colocou o sorvete no rosto do filho, assim, ó. Apertou o sorvete no rosto do filho, ficou aquela marca de sorvete. O filho apertou no rosto dele também o sorvete. E fizeram uma guerra de sorvete dentro do carro. Uhum. Guerra de sorvete dentro do carro. Se sujaram tudo. Foram para casa. Entraram bem quieto dentro de casa, foram para o banheiro e começaram a tomar banho, os dois. Uhum. A se limpar, porque era sorvete pela bermuda, pela calça, pela roupa, por tudo. A mulher escutou o barulho dentro do banheiro, foi lá. E os dois dando gargalhada por causa desse sorvete. Né? A mulher chegou e abriu a porta do banheiro, eles puxaram a mãe para baixo do chuveiro, com roupa e tudo. E fizeram aquela bagunça dentro do banheiro. Né? E riram quase que uma tarde toda por causa daquilo, contando a história do sorvete e tal. Conclusão que ele chegou, ele assim, ó, olha, eu me diverti uma tarde toda com o meu filho com R$5.
Exato. Isso é qualidade de vida, Nazareno. Olha, eu descobri que eu posso sair com meu filho com R$ 5 e me divertir a tarde toda. Ficamos cansados, a minha esposa foi para a cozinha, fez um bom lanche e com R$ 5. Criou um Então é assim, ó, momento, né? Criou um momento, né? tu tem que criar esse momento. Entendi. Porque hoje é mais fácil tu dar o dinheiro para o teu filho sair do que tu pegar ele, senão vamos sair com o pai. O pai precisa de ajuda, o pai precisa sair contigo, tu ajuda o pai, sabe? É que a família hoje se coloca num patamar muito alto e os filhos caem embaixo, né? Então, nós temos que igualar isso, né? Nós temos que igualar isso. Eu tenho que ser amigo dos meus filhos. Eu tenho que saber o que é que os meus filhos gostam. Eu tenho que saber o que é que dá prazer para eles. Entendi. Mas assim, Né? aí agora você falando isso me remete a outra pergunta que deixaram lá, né? E até que falam assim, que eles falam que quando eles conseguem falar com seu familiar dependente, o familiar fala muitas vezes que ele tem um vazio dentro dele, que ele foi atrás das drogas por causa de um vazio. Como é que é essa história aí? Será que esse vazio é essa falta de um relacionamento? O que você pode dizer a respeito disso? Você já ouviu alguém falando, eu fui por causa que eu tinha um vazio interior e eu precisava preencher isso? Mas é justamente isso que a gente está falando, né, Ricardo? Certo. Esse vazio não está sendo preenchido. E ele não é Tu acha preenchido, ele não é preenchido com coisas materiais, com certeza, com né? coisas materiais, né? É preenchido com amor, é preenchido com carinho, é preenchido com interação, não é preenchido com professores particulares, não é preenchido com a escola, não é preenchido com dinheiro, não é preenchido com nada, é preenchido com afeto familiar, sabe? Entendi. É com afeto familiar, com amizade, com cumplicidade, né? Hoje os pais não são mais cúmplices dos seus filhos, sabe? Os filhos hoje preferem desabafar com pessoas de fora, né, do convívio familiar do que com os pais, porque os pais não têm mais tempo hoje. Não estou aqui fazendo uma crítica aos pais. Não, é o Não é momento, isso. né? É o momento que a gente Mas vive, eu acho. mas é que os pais estão se obrigando hoje a trabalhar muito. Entendi. Sabe? Não estão tendo qualidade de vida, né? É. Né? Então aí é complicado. Mas eu acho assim, ó, que a amizade entre familiar, entre a família é o fundamental ainda. Entendi. Sabe? Ah, Porque assim, ó, jamais tu vai magoar uma pessoa que tu ama, né? certo, com certeza. Que tu tem um vínculo legal, Aham. né? Que tu tem um vínculo legal. Então é por aí o caminho. Assim, ó, é por aí o caminho. Entendi. Agora, você falando disso, é legal esse bate-papo, até porque uma coisa vai puxando a outra, né? E, de certa forma, está envolvido nas principais dúvidas que a família tem, né? Então, você está falando Certo. de magoar as pessoas, né? E tem uma coisa assim que é uma dúvida, é uma das principais dúvidas que eu ouço lá no grupo, né? Porque o pessoal vem desabafando e não consegue entender o comportamento do dependente químico quando ele está usando. A dúvida que o pessoal mais fala ali, né? É assim, quando o dependente químico ele está no uso, ele está nativo, ele está usando droga, ele tem empatia pelas pessoas, né? Tipo assim, ele tem empatia pelos familiares, né? Tipo, ele está lá no uso, está usando as drogas, ele consegue, ele consegue ir lá na cabeça dele, no emocional dele, entender qual que é a importância dessas pessoas eh, na vida dele, né? Ou tipo, Sei. ou depois que ele está usando, essas pessoas, para ele, no uso, passam a não existir mais, né? Porque a impressão que a gente tem é que quando o dependente está no uso, é como se não houvesse mais ninguém, que não tem mãe, não tem pai, não tem nada, tanto faz.
como é que é isso aí? Quando o dependente está no uso, ele realmente não tem empatia pelas pessoas? Não... Ô, Ricardo, existe fases, né? Ah, Existe fase que tu tá usando droga e existe a fase de que as drogas já estão te usando, certo. né? São duas fases bem distintas, né? Aham. Então são duas fases que tu que no início tu ainda tem um pouco de empatia, né? Pela tua família, tu até gosta de estar com a tua família, e depois, depois quando tu passa a ser usado, eu gosto muito do termo assim, ó, usado pelas drogas, sabe? Daí tu já não tem empatia nenhuma. Tá. A tua função diária é como eu vou arrumar um jeito para arrumar dinheiro para consumir mais droga. Então tu esquece de tudo que a tua família fez por ti, tu esquece de tudo, todas as raízes, né, familiares, tu passa por cima de qualquer um para usar, Tanto faz é para usar. mãe, é pai, não importa. Não, tanto faz mãe, pai, filho, não existe isso mais. Não existe mais família na tua vida, Entendi, vamos dizer assim. Existe o teu uso e ponto, entendi. Mas sabe? Existe o isso porque as drogas já comprometeram esse senso dentro dele, é isso? Isso. As drogas comprometeram tudo, né? Entendi. Tá? Ah, legal. É interessante saber disso, né? Até porque Não, esquece a empatia. esquece. Não existe mais não existe mais isso. Não existe mais. Sabe? Ele perde totalmente. Por isso que eu tive que ser freado pela minha família. Sabe? Por isso que a minha família entendeu, depois de estudar, depois de pesquisar uma instituição, é uma instituição legal para mim ir, para mim fazer o tratamento, ela fez uma internação involuntária. Entendeu? Porque eu já não era mais parte da família. Eu Acaba, só queria, eu só queria sugar da minha família. A acaba... única parte que eu interessava da minha família era o dinheiro. Ah, entendi. Entendi. Você não tem. Vamos dizer assim, eu posso dizer que não existe mais um vínculo afetivo e emocional, vamos dizer assim? Isso seria correto fazer essa afirmação? Não, Ricardo, é assim, ó, o vínculo sempre vai existir, né? Ah, Mas só que ele fica mascarado pelo uso, né? o uso sobrepõe, vamos dizer assim. Se sobrepõe. Se Ah, sobrepõe. Tanto é que depois que eu cheguei na instituição, eu fui vendo, eu digo assim, bah, porra, minha família é legal, né, cara? Minha família, há quanto tempo eu não sentia isso? Há quanto tempo eu não sentia saudade da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos? Há quanto tempo eu não sentia falta, né? Há quanto tempo eu não chorava? Há quanto tempo eu não estava mais inserido na minha família, eu não sentava mais para comer com a minha família. Há quanto tempo eu não sentia falta da esposa? Então, isso vai retornando de acordo com a desintoxicação, né? entendi. Por isso que é importante, Vai né? retornando, entendeu? Então, assim, mas o vínculo estava lá. O vínculo sempre esteve lá. Só que as drogas se sobrepunham, né? É isso. Entendi. Por isso até que é importante o tempo correto de uma internação, né? Sempre. Todo ele tem o seu tempo. Entendi. Tu não pode colocar um tempo X para todo mundo. Não. Tá, mas tem um tempo mínimo, vamos dizer assim, que é aquilo que diz. Tem, sim, sim. Tem um tempo mínimo até biologicamente, né? O tempo de desintoxicação e tal, aquela coisa toda, né? A gente trabalha aqui com tempo para desintoxicação de 3 meses. Tá, 3 meses desintoxicar. certo. Desintoxicar significa que já pode-se conversar com ele a respeito de uma maneira de história, de uma nova maneira de vida.
Ah, tá. Até porque, só para a gente poder entender, nesse período de desintoxicação, mesmo ele não estando usando, ainda as drogas estão agindo dentro do corpo, na psique. Sim, nossa. E como elas agem? Então, por isso que assim, ó, a internação de 2 meses, de 40 dias, de 50, não vai resolver. Uma internação de 3 meses não vai resolver. É muito raro. É muito raro. Não resolve. Não Entendi. resolve. O que resolve é fazer a desintoxicação, que a gente trabalha aqui com um tempo de 3 meses. Depois tu fala interiorização, que daí tu vai mexer com o emocional dele. Ah, entendi. Sabe? Tu vai mexer com o emocional dele, tu vai fazer trabalhos em cima da história de vida dele, sabe? Vai pegar pesado na psicologia com ele, né? Vai fazer um trabalho até mesmo quem precisa de psiquiatria, né? De terapias, Nossa, sabe? Que isso vai mais 3 meses. Então dá um total de 6. Mas tem pessoas que vão ter que ir a 9. no mínimo 6. No mínimo 6. É, no mínimo 6. Aí o familiar vai lá e tira ele com 2. Ou o familiar vai tirar ele com 3. 3 meses é o tempo da maior abstinência do ser humano. Vai tirar ele na crise de abstinência, onde ele vai dizer que eu já estou bom, que toma aquele famoso chá, né, do já estou bom. Uhum. Não, agora eu já sei, agora eu vou de casa para a igreja, da igreja para a sala, agora eu vou trabalhar, agora eu vou, é a fase das promessas. Entendi. E a Só gente. que ele não vai, só que aquilo ali é real para ele. E realmente ele quer fazer aquilo ali, só que ele não vai conseguir. Porque, Ele não vai. então, ele precisaria ter essa conscientização antes de fazer isso, não é verdade? Exatamente. Ele não vai, ele quer muito aquilo ali, é de coração que ele está falando aquilo ali para o familiar. Mas ele não vai conseguir porque ele não passou para a segunda fase. Entendi. Sabe? Ele vai fazer essa segunda fase aonde? Em casa? Não vai fazer. Até, Ele vai conseguir um. até porque a família não mudou, né? Não mudou. Em 3 meses a família não mudou nada. Talvez até não foi a nenhuma reunião. Não assistiu nenhum vídeo por inteiro. É verdade. Sabe? Então é obrigado a dar um tempo para ele e para a família. Sabe o que é que eu fiz, ô Ricardo? Quando eu cheguei nos meus 3 meses, que a minha família estava meio assim, com um pé lá e outro cá, sabe? Que tu sente assim que a família não tinha tomado a decisão de fazer o tratamento junto comigo. Eu comecei eu mesmo, quando chegava na instituição, que tinha reunião de amor exigente, eu pegava minha mãe pela mão e botava lá na reunião de amor exigente. A senhora vai lá porque eu vou precisar da senhora. Quando eu sair daqui. Meu pai, o senhor vai lá assistir a reunião. Porque eu vou precisar de vocês quando eu sair daqui. Então eu estou fazendo a minha parte aqui, não está sendo fácil, mas eu preciso que vocês façam a parte de vocês. E foi fundamental isso. Quando eu saí do meu tratamento, né? Eu peguei a minha família mudada. Eu peguei a minha família me acolhendo, né? Confiando mais em mim. Sabe? Eu comecei a fazer parte da minha família. Entendi. Coisa que há muito tempo não acontecia. Mas por quê? Porque eles fizeram a preparação para me receber. Tem um vídeo teu que é muito bacana. Meu familiar vai sair da internação. E agora, o que é que eu faço? Eu não posso pensar o que é que eu faço. Eu tenho que saber o que vou fazer. Exatamente. Não é? O que eu fiz, né? E o que eu fiz antes, né? O que eu fiz antes, me preparando. Eu acompanhei o tratamento do meu filho.
Eu liguei para a instituição, eu falei com os profissionais, eu fui nas visitas, eu conversei com o terapeuta dele, eu me inteirei como estava a situação dele, porque muitas vezes eu falo que está tudo certo, mas no dia a dia dentro da instituição não está tudo certo. Leu uma literatura, foi num grupo, acompanhou alguma coisa, é bem difícil, né? É bem difícil. Até pela falta de tempo da família, né? Não, sim, com certeza, com certeza. Mas assim, Luiz, assim, aqui entre nós, claro, né? Mas na boa, agora tudo bem que a gente está tendo essa restrição de locomoção e tal. Mas quando a coisa está normal, eu sempre pensei assim, né? Isso é uma opinião minha, claro, né? Mas assim, a reunião para a família no Amor Exigente é uma vez por semana. Uma vez por semana, você fica lá 2 horas. Se você não tiver um dia por semana, 2 horas para se dedicar a um problema que você acha um problema assim terrível, aí é o mínimo, né? Eu acho que é o mínimo. É o mínimo, é o mínimo. Nossa. Porque assim, ó, o familiar sai de lá esperando algo novo, né? A expectativa dele, tudo que falo dentro da instituição, eu estou falando das boas instituições. Sim, com certeza. Né? Por isso que eu digo, nunca interne um familiar antes de ir lá verificar em loco a instituição. Ou pelo menos ter referência. Eu ainda quero fazer um vídeo com você a respeito disso, né? Até porque eu já fiz um vídeo falando disso, né? Mas, assim, conversar com alguém que está ali e você que tem todo esse conhecimento para a gente é outra história, né? É outra história. Entendeu? História. Então, tu sai de uma internação com uma expectativa enorme. Uhum. Até mesmo como vai estar o meu quarto. Não é verdade? Sim. Como vai estar o meu quarto, se vai ter isso, se vai, né? Como que tá a situação lá em casa? Aí tu chega lá, tá a mesma situação de discussão, de briga, de isso, de aquilo, de sem tempo para almoçar junto, para comer junto, para, né? Para reunir até para assistir um bom filme, sabe? E nada acontece. Tu cria dentro da tua mente uma expectativa, né? Como que vai estar a minha família? Exato. E aí? Né? É interessante que você e eu também acompanhei isso, como eu te falei, porque a gente também tem familiar que está nesse processo, né? E assim, às vezes o familiar está lá internado, ele passa por toda uma rotina de disciplina, né? Que é ensinado a ele, aquela coisa, né? Que normalmente as boas instituições têm, né? Que é tipo criar uma disciplina pessoal, né? De cuidado com si mesmo, cuidado com as coisas e organização. Só que quando ele volta para casa, a família quebra essa coisa da questão de você, tipo assim, eles estavam tentando ensinar que existe uma disciplina, só que quando ele volta para casa, ele não encontra mais aquela disciplina. Né? Ou é assim, ó, ou pior, lá na instituição, ele faz tudo que tem que fazer. Arruma sua cama, não deixa nada embaixo da cama, estende a sua toalha no varal, põe a roupa suja no cesto, do lado da máquina de lavar, tem toda essa disciplina. Quando ele chega em casa, não deixam ele fazer nada disso. Não deixam ele fritar um ovo. Aí é complicado, né? Daí ele não se sente inserido na família. Ele se sente... Sabe? É interessante isso que você está falando, porque ele parece que é um hóspede, na verdade, né? É verdade. Daí ele volta àquela rotina anterior, de deixar tudo dentro do quarto, tudo jogado. Tem alguém que vai lá e junta. Entendi. Sabe, a minha mãe, eu gosto muito de camisetas. Uhum. Eu gosto muito de camisetas. E quando eu saí da minha internação,
Teve um dia que eu deixei uma camiseta na cabeceira da cama. Uma camiseta que eu gostava muito. Aí, num dia, eu fui sair, eu fui lá no meu guarda-roupa. Cadê a camiseta? Cadê a camiseta? Cadê a camiseta? Eu olhei a camiseta lá lá na cabeceira da cama, suja, aonde eu tinha deixado. Aí eu assim, oh, mãe, não lavaram aquela camiseta? Ela assim, tu botou lá no cesto. Aí me quebrou as pernas. Ela assim, pô, lá tu deixava? O que eu sei, lá tu não deixava, na tua internação, tu não deixava a roupa na cabeceira da cama porque não podia. Entendi. Se tu queres usar tuas roupas agora, as que tu gosta, tu vai ter que sujar, né? Tu vai sujar e tu vai levar no cesto, que daí eu ponho na máquina. Senão eu não vou mais fazer isso para ti. Aí eu comecei a ver assim, eu digo, não, mas ela tá certa. Ela fez o correto. Sim. Né? Aí eu via que assim a minha mãe tinha se preparado. Entendi. Né? Para me cobrar essas coisas que me ajudaram muito. Até hoje, eu me levanto, eu arrumo a minha cama. Né? Dorme eu e a minha esposa. Mas eu arrumo a minha cama, ou ela arruma. Nós não saímos do quarto sem arrumar a cama, sem guardar as coisas tudo nos seus lugares, sem tirar a roupa suja e colocar no cesto. Uma disciplina. Não existe isso. Não existe isso no meu quarto. Sabe, de roupa suja no canto, de meia dentro de tênis. Não existe isso. No meu quarto não existe. Então, são disciplinas que eu aprendi lá e eu mantive aqui fora. Porque fui cobrado. Porque eu fui cobrado. Se tem gente juntando coisa para mim, por que eu vou juntar? É claro, né? A gente sempre vai pelo lado mais fácil, né? Por que você vai fazer alguma coisa se tem alguém fazendo por você, né? Tinha uma tabela, lá em casa tinha uma tabela da louça. Era um dia eu, um dia minha mãe, um dia minha irmã, um dia minha esposa, um dia... E era aquilo ali. E é o que acontece dentro da instituição. Legal. Então, assim, são coisas... Aí tu te sente útil na família, né? Se sentir útil. Tu faz parte disso. São coisas mínimas, ô, Ricardo. Sim. Não precisa fazer mirabolância. E não precisa nem cobrar. São coisas que tem que fazer parte da rotina. Eu ajudar a lavar uma louça, eu ajudar a lavar uma salada, eu ajudar no almoço. Sabe? Quando eu estou em casa, eu ajudar a varrer uma cozinha. Pôr o lixo para fora, as coisas básicas. Pôr o lixo para... coisas básicas. A coisa básica. Por que um familiar só vai fazer? Sabe, a recolher o lixo do banheiro, a enxugar o banheiro quando... numa instituição, quando tu toma banho, tu tem o pano lá, tem o rodo, tu enxuga o banheiro. Por que na tua casa tu não vai fazer? Se lá tu fazia. É verdade, é verdade. Tá? Então, são coisas assim que nos deixam inseridos dentro da família, né? E fazem bem isso pra gente. Que mensagem bacana, né? Então, né? Assim, eu tô vendo aqui, a gente tá nesse bate-papo que a gente podia estar aqui o dia inteiro falando disso. É verdade. E já estamos aqui um tempão, né? E você vê que se a gente pega um pequeno assunto, a gente desenrola ele, e como isso acaba sendo rico, né? Acaba sendo rico para a família e para a gente, até para mim também, né? Porque assim, né? Eu sempre tenho a minha, como eu falo, eu tenho a minha opinião terapêutica, né? Claro. Mas eu sempre quero também trazer essa sua vivência e a vivência de como é ali, vamos dizer assim, brincando, né, no chão de fábrica, entendeu? É verdade, Você está entendendo? Então, e aí eu quero ver com você, vamos deixar isso aqui, porque depois desse nosso vídeo aqui, eu acho que vai ter tantas dúvidas, tantas perguntas. Vai. E aí eu acho que as pessoas vão ficar enlouquecidas, né? Porque um assunto... Nós estamos jogando sal no tempero, né? Para nós ver o que vai dar. Com certeza. E agora, hoje ficou muito claro para mim que a gente tem que tirar um dia aqui
para a gente falar especificamente sobre esse tema de internação. Exatamente. A internação e como é que funciona a internação junto da família, você está entendendo? Porque ao mesmo tempo que o dependente ele está aquele período internado, a família tem que estar aquele período fazendo o trabalho dela também, você entendeu? Claro, claro. Não existe não existe assim, mas é ele que precisa. Não existe isso na dependência química. Nós precisamos. Exato. Não é? Nós precisamos. É verdade, né? é verdade. Ninguém quer fazer a sua parte, né? Tipo, vamos largar ele lá, e aí depois, muitas vezes, tudo bem que com certa razão, às vezes você coloca no lugar que não ajuda mesmo, mas tem gente que coloca o dependente na internação e aí não acontece nada ou não funciona, ele fala, internar não funciona, né? Mas e aí? Aí eu escuto muito isso. Já foi internado tantas vezes. Não. Mas internação é uma coisa, tratamento é outra, bem diferente. Exato, exato, exato. Luiz, vamos fazer o seguinte, dava para a gente ficar aqui a noite inteira falando, o dia inteiro. Eu tenho aqui um monte de perguntas, mas assim, a gente já está praticamente a 1 hora aqui já, e é fantástico isso, né? Porque pois é. É fantástico. Eu estou impressionado com Não, isso. Mas a gente faz outro aí. Exato, é isso que eu ia te falar. Vamos marcar para a gente. Pode ser durante a semana também. Eu vou ver se eu consigo. Eu vou ver se eu consigo achar na semana. Mas assim, passa uma mensagem. Que mensagem que você podia passar para a família, agora para a gente poder estar encerrando? Uma mensagem assim, de tipo, o que a família pode fazer efetivamente para ajudar? Porque nesse momento tem as famílias, eu sei que tem famílias que estão passando um momento bem difícil, o seu dependente está lá na rua, está lá jogado, ela não sabe o que fazer, tipo assim, que palavra que você podia falar para ela agora e falar assim, olha, vai por aqui, tenta seguir esse caminho. O que ela pode começar a fazer para ajudar o seu dependente que está lá na rua agora, jogado na sarjeta? Ricardo, eu penso assim, o começo de tudo, né? O começo de tudo é a família se inteirar do que é a dependência química. Tá. Sabe? Do que é a dependência química. Isso aí não tem como tu ajudar um familiar sem tu estudar, sem tu participar de grupos, sem tu ver vídeos, conversar com especialistas. Não existe essa possibilidade de tu ajudar o familiar sem tu conhecer. Isso aí é o princípio de tudo. Entendi. Né? É o princípio de tudo. Porque as famílias querem ajudar. Uhum. Né? Sabe, as famílias querem ajudar, mas elas também, uma pergunta que eu faço, elas estão dispostas a estudar, a participar de reuniões para poder ajudar? Ou estão ajudando porque por amor? No caso, tem que ajudar com a razão. Com a razão. Né? Não pode se deixar levar pela emoção. Entendi. É como se fosse você fazer uma receita de bolo, então. Você tem que seguir aquela receita, porque não é da sua cabeça, por exemplo. Não é, eu vou fazer o bolo da minha cabeça. Não, você tem que seguir um passo a passo, então. Um passo a passo, conversar fazer terapia, ir para as reuniões, procurar. Porque tu tem que estar preparado na hora que o teu familiar pedir ajuda, tu tem que ter o mínimo de base para poder ajudar. Senão tu só vai espantar ele. Entendi. Sabe? Então hoje tem muita facilidade, né, Ricardo? Tem grupos online, tem a internet aí que facilitou muito, né, para poder ajudar o seu familiar.
tem tem muitos profissionais que estão dispostos a ajudar as famílias Com certeza. gratuitamente. Tem uma série, hoje facilitou, só que as famílias têm que correr atrás também, né? Tem que correr atrás, porque senão ela não vai conseguir. Sim, na verdade, esse foi a minha motivação. Quando eu abri o grupo lá no Facebook, né, isso há 4, 5 anos atrás, eu já imaginava, porque quando eu frequentava o grupo de Amor Exigente, na época, né, eu falei assim, nossa, tanta gente que poderia estar participando do grupo, mas talvez não consiga vir, eu vou tentar fazer algo parecido com isso, virtual, né? Claro, claro. Para você dar mais acessibilidade à informação para as pessoas, né? E é interessante que, às vezes, eu fico até um pouco meio chateado, às vezes, mas isso passa, vamos dizer assim. Passa. Que você vê que você abre a possibilidade para as pessoas, você vê, eu faço os vídeos, tenho o grupo, mas as pessoas não fazem a parte delas que é participar, não assistem, e aí você fala, pô, aí fica difícil ajudar, né? Mas que bom, mas que bom. Mas a gente está na luta. A nossa parte a gente está fazendo, né? Com certeza, com certeza. E aqui, eu, você e mais todo o outro grupo que a gente está participando, né? Porque se a gente conseguir mexer em uma só, eu sempre falo, eu não quero mudar o mundo inteiro, não importa quanto gente, aquela história de seguidor, quanta gente tem no grupo, isso não importa. Se eu conseguir levar a mensagem para uma pessoa e ajudar uma pessoa, eu já fiz a minha parte. Você está entendendo? Amém. Eu também tenho esse pensamento. Eu tenho esse pensamento também. Sim, claro. Uma vida que a gente tira das drogas é gratificante. Já é alguma coisa. Você já não passou em branco, é ou não é? É o que eu penso, né? Ah, legal. Que bom, meu amigo. Que bom. Muito obrigado por estar aqui com você. Foi um prazer imenso. Quero voltar aqui com você outras vezes. Vamos. E como eu estou falando... Com certeza. Eu acho que vão chover perguntas, né? E aí eu vou deixar para você responder as perguntas, né? Não, vamos tentar. A gente não sabe tudo, né? Mas a gente procura responder na medida do possível, né? Sabe, algumas que a gente não conseguir, mas a gente vai estudar e responder até mesmo no privado, sabe? Mas foi muito bom, meu querido. Com certeza. Sucesso aí. Muito obrigado. Uma grande satisfação revê-lo, né? E a gente vai se falando e a gente se vê. Um grande abraço para você, para sua esposa, né? Que vocês têm uma história muito bonita de recuperação, né? E em algum momento, quem sabe ela não participe aí também, né? Claro. Coisa, né? É muito bacana e esse é o projeto que está para esse ano aí, assim, pro meu canal, né? Tá trazendo pessoas, né? Para estar falando, né? Trazer mais próximo, né? Porque agora finalizando aqui, uma das grandes coisas que me chamou para esse mundo era que eu via que existia um abismo entre a família e o dependente químico. Você está entendendo? E eu falei assim, não, a gente tem que aproximar isso, mas de uma forma saudável, você entende? Claro. E essa interação que a gente acaba criando aqui, isso ajuda de uma maneira, assim, enorme, né? Tá bom, meu querido. Então, tá bom. Estamos aí à disposição. Tá ótimo então. Um abraço no teu coração aí. Muito obrigado. Fica bem. Estamos sempre juntos. Sempre junto. Tá ótimo, então. Um abraço. Que Deus nos abençoe. Amém. Tá ótimo. Tchau. Tchau.